Boa noite, turma. Vamos começar nossa aula novamente. Trabalhar um pouquinho de função pulso unitário. Função pulso unitário, ou mais conhecida popularmente como delta de Dirac, né? A gente vai ver o que é delta de Dirac, como que é a representação dela e como que a gente vai trabalhar isso dentro do conceito de sinais, tá? É uma representação simples. Ele segue a nossa lógica das funções de head-side que a gente estava trabalhando, half-side, e a partir disso a gente vai trabalhar algumas aplicações com relação a ela. Então, função pulso unitário ou função de delta de Dirac. Opa, vai acontecer aqui nessa história. Nessa primeira condição, função pulso ou pulso unitário, a gente chama ela também de delta de Dirac. Tá? Delta de Dirac. Quando falando em função pulso ou pulso unitário, significa que você vai ter um crescimento muito rápido em um pequeno intervalo de tempo. Essa variação ΔT aqui, ela é bem minúscula, então podemos dizer até que ela tende a zero. É um comportamento que você tem uma força muito grande em um curto intervalo de tempo, tá? Então ela representa uma força muito grande em curto intervalo de tempo. E por que ela é chamada de pulso unitário? Bom, pulso unitário ou valor unitário significa devido à área desse pulso aqui, ela for uma área igual a uma unidade. Então, a área abaixo desse pulso aqui é uma área de uma unidade. Aonde que a gente pode ver esse evento acontecer? Por exemplo, uma batida de um taco de golfe, um chute numa bola de futebol, um impacto. Então são esses tipos de condições. São condições que você tem uma força muito grande aplicada, em um curto intervalo de tempo. Aqui até ficou grande demais esse intervalo de tempo aqui. Então seria algo mais assim ainda. Um pequeno intervalo de tempo e um impacto muito grande. Já a representação desse vetorial, né, vai ser uma representação dessa natureza, porque você está ocupando um tempo muito pequeno e um intervalo aqui. Vamos dizer que no ponto A. No ponto A sofreu impacto, você tem um pulso. Aqui você tem um pulso com um tempo menor, porque a área abaixo dele tem que ser um valor pequeno. Então, sempre aqui vai ter um valor de área unitária. Então, você, num curto intervalo de tempo, uma força muito grande. Onde aqui está indicando a força. Essa representação vetorial, essa aqui é uma notação matemática. E também como representação de notação matemática, o delta de Dirac, né? Aqui você está trabalhando um delta, ó, um delta minúsculo, esse aqui é o delta minúsculo. Isso aqui você vai estar trabalhando o delta de t. Isso a gente chama de delta de Dirac. Como a notação matemática é a representação com relação ao tempo, ele fica delta t menos a, onde a representa o ponto de tempo que ele está trabalhando, o ponto de tempo que deu o impacto aconteceu. Tá? Isso é similar à função de Heaviside que a gente estava trabalhando, né? Só que a representação de Heaviside a gente trabalhava h, t menos a, né? Que é igual a mi, no ponto A de t, né? Então depende da representação. Mas é quando a gente está trabalhando apenas com esse delta aqui, ó. Aqui, esse aqui, a gente está aplicando o delta de Dirac, ou um pulso muito forte em um intervalo de tempo muito curto, cuja área abaixo dele é representada por 1. Tá? Então vamos verificar aqui.
Matematicamente, né, usando a tabela, a gente vai continuar trabalhando com os mesmos exercícios, sempre continuando dentro da tabela, né, para não fugir do conceito. Isso aqui, na tabela você vai ter uma transformação do delta de Dirac de t menos a é igual a e elevado a menos a vezes s. Aqui a gente está trabalhando com espaço de tempo, né? E aqui a gente vai transformada de Laplace, uma transformada, e aqui a gente vai estar trabalhando com espaço de frequência. Então, a fórmula matemática na hora de efetuar a transformação é delta de Dirac, t menos a, que é a representação do pulso. Transformou ele para espaço de frequência, ele vai ficar e elevado a menos a vezes s aqui em cima. Lembrando que, nessa condição, a sempre é maior ou igual a zero. Você não vai ter uma representação de tempo negativa. Tá? Nesse caso, você não tem como representar antes de estar trabalhando essa representação. Vamos colocar um exemplo aqui. Delta de Dirac, né, a função f de t, delta de Dirac igual a delta de Dirac de t. Ah, beleza. Se eu não tenho nada aqui, então isso aqui é o mesmo que sigma, ou delta, t menos a. A vale quanto? A vale zero. T menos a, né? Não tenho representação, zero é o valor que assume. Vamos fazer uma transformada nela. Então, vou fazer a transformada na minha função f de t. O que eu faço de um lado é o mesmo critério, eu efetuo do outro. Transformada de Laplace. Nesse caso, delta t menos zero. Né? Delta t menos zero. Efetuei a transformada. Lembrando que, quando eu efetuo a transformada em f' de t, ele passa a ser f' de s, que agora a gente está por um espaço de frequência. Agora eu vou colocar aqui, o meu a vale zero, então e elevado a zero vezes s. 0 vezes s dá zero. Qualquer coisa elevada a zero resulta em 1. Então, minha transformada para essa função, f de s igual a 1. A transformada inversa, ela volta a ser t menos zero. Então, a gente vai ver isso depois. Então, beleza. Agora eu estou transformando a delta de Dirac t menos 9. Estou trabalhando com essa representação aqui, t menos 9. Vou aplicar a transformada de Laplace, análogo ao que a gente estava fazendo. O que eu faço de um lado, eu vou fazer do outro. Apliquei na minha função f de t. Vou aplicar também no meu delta t menos 9. Tá? Transformado de Laplace. Delta, isso aqui não é um g, tá? É um delta. Delta t menos 9. Aplicou a transformada, espaço de tempo se transforma em espaço de frequência. Aqui eu vou ter elevado a menos a. Nesse caso, o meu a é o termo 9, né? Lembrar que esse menos, esse sinal de negativo aqui, é apenas um modo matemático, né? É um modo de tabela. Então, a gente não usa, ele é uma representação. Então, fica t menos 9. Mas vamos tomar apenas o valor do 9 aqui. Então, fica menos 9, né? Que 9 é da fórmula, né? Aqui já tem um menos aqui. Esse a aqui substitui pelo valor termo 9. Esse menos aqui já é da própria fórmula de transformação, tá? Então, menos 9s. Beleza. Então, efetuou essa transformação. Isso aqui vai ficar e elevado a menos 9s. Isso é um s. Utilizando a tabelinha. Vamos fazer agora uma transformada inversa do espaço de frequência e mandar isso aqui para o espaço de tempo. O que vai acontecer quando a gente trabalha no espaço de frequência e espaço de tempo? Vamos aplicar a transformada inversa. Então, vai ser L é menos 1. L é menos 1, a gente aplicou em f' de s, espaço de frequência. O que eu faço de um lado para minha transformada, eu vou fazer
do outro. Então vou aplicar ela agora em 12. Lembrando que a propriedade da transformada de Laplace, quando a gente tem um valor aqui, ele passa a ser um fator multiplicativo. Então ele vem para frente. Logo, isso aqui é o mesmo que 12 transformada de Laplace em 1. Transformada de Laplace em 1. Quando eu estou trabalhando transformada inversa do espaço de frequência para o espaço de tempo, isso aqui vai ficar f de s. O 12 é um fator multiplicativo, né? Então fica 12. Agora o que vai acontecer aqui? Lembra que a gente fez anteriormente L a menos 1? Para minha transformada de Laplace, ele vai dar E elevado a 0 vezes S. E elevado a 0 vezes S dá 1, né? Que foi do exemplo anterior. Então isso aqui é o mesmo que delta T menos 0, né? Porque 0 é o termo multiplicativo que está sendo aqui, né? Que resulta no 1, né? Então, o que acontece? Então, aqui eu vou ser 12 vezes delta de Dirac, T menos 0. Pode aparecer de f de s, perdão, aqui é f de t, espaço de tempo, 12 delta de Dirac de t. Essa é a minha transformada. Análogo aqui vai acontecer com o fator 7. Eu vou aplicar a transformada, L é menos 1, no meu f de s. O que eu faço no tempo, eu também, como é uma equação, o que eu faço de um lado, eu vou fazer do outro, né? Transformada inversa, L é menos 1, com o termo 7 aqui. Lembrar que esse termo 7 é uma constante, então ele passa como fator multiplicativo. Logo, é o mesmo que 7 transformada inversa de Laplace em 1. Transformada inversa de Laplace do espaço de frequência, ele resulta em f de t no espaço de tempo. Beleza. Agora, 7 fator multiplicativo. Isso aqui é 1 devido a elevado a 0 menos 0 vezes s dá 1, né? Então, o meu termo aqui é o 0. Então, vai ficar delta t menos 0. Algumas representações ela pode ser tida como f de t, delta de Dirac de t. Efetuado a transformação nessa transformada com relação do espaço de frequência para o espaço de tempo. Então, agora vamos fazer uma outra representação. Vamos utilizar algumas fórmulas, né? Já da própria tabela, para não precisar utilizar outros valores. Vou trabalhar 9 menos elevado a menos 9t, delta de t menos 5. Então, isso aqui tem uma condição matemática, que vai ser similar a eu estar trabalhando e elevado a t de uma função f de t. Isso aqui vai dar aquele mesmo deslocamento que deu na função headside, s menos a, né? Tá? S menos a. E eu vou trabalhar esses elementos aqui de modo individual. De modo individual. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a transformada de Laplace. Aplico a transformada de Laplace para o lado de cá, né? Também, né? Transformada de Laplace. Onde aqui eu estou aplicando em f de t, espaço de tempo, e aqui eu estou aplicando em e elevado a menos 9t, delta de t menos 5. Nesse primeiro caso aqui, é como se eu estivesse aplicando a minha transformada e eu vou utilizar uma fórmula de formatação direta. Se eu utilizar esse valor aqui, a minha transformada, o meu elemento A é o 5, né? Então, o meu elemento A é o 5. Então, mesmo que eu estiver trabalhando aqui, ele vai ser transformada como se fosse delta de t menos 5. Isso aqui daria o quê? E elevado a menos 5t. Esse elemento aqui, ele faz parte de... Vamos apenas utilizar a fórmula, né? Então, ele só vai preservar o valor do 9 e dá para aplicar direto.
Então, vou fazer f de s, ou f de s agora, né? Eu apliquei a transformada em f de t, esse aqui vai aparecer f1 de s, espaço de frequência. Continua o termo e. Esse 9, ele se mantém, então ele fica menos 9, é uma fórmula, não vamos deduzir ela, menos 9. Abre parênteses, agora aqui no lugar do t vai aparecer um s, e esse 5 aqui ele aparece, só que aparece com o valor trocado, mais 5. Ah, por que mais 5? Eu tenho o valor do menos aqui, ele vai inverter. Ah, mas 9 vezes 5 é 45, é 45, é devido à fórmula, tá? É uma aplicabilidade. Esse termo aqui, ó, ele está multiplicando e essa delta de Dirac por e elevado a menos 9 a t. Então, ele mantém-se um valor de carga. Então, esse aqui seria a minha transformada de frequência. Eu vou utilizar apenas a fórmula. Aqui nessa segunda condição, o que vai ter? Nesse outro exemplo, eu vou ter t ao quadrado. Bom, t ao quadrado, se você for ver na fórmula, eu tenho que t elevado a n de f de t é o mesmo que menos 1 elevado a n, parecido com Redshide, né? Derivada de ordem n de s de n, da minha função f de s. Então, primeiro eu vou ter que definir qual que é essa minha função f de s. O que acontece com a minha função f de s? Bom, a minha função f de s vai estar definido por essa parte aqui, pelo meu delta. Então, o que acontece? Quando eu aplicar transformada de Laplace em delta de t menos 3, como resultado, o que vai acontecer? Como resultado, eu vou ter e elevado a menos 3, né, que é esse termo aqui, menos 3 vezes s. Beleza, menos 3 vezes s. Isso aqui corresponde ao meu f de s. Agora eu vou utilizar essa fórmula para transformar essa ordem de Tn, onde a ordem de Tn, nesse caso aqui, ó, é 2. Então, beleza. Agora eu vou trabalhar essa formatação. Vai ser menos 1, derivada de segunda ordem com relação a s, 2, e a minha função f de s é e elevado a menos 3s. Então, o que significa? Eu vou ter que derivar duas vezes. Ah, aqui tem um n aqui ao quadrado. Esse 1 aqui fica positivo, né? Então, vou derivar a primeira vez e vai sobrar a segunda derivada. Ó, derivo a primeira. Lembrando, o que acontece? Derivada de e elevado a u é o mesmo que u' vezes e elevado a u. Então, eu derivo esse termo aqui, ó. Qual que é a derivada de menos 3s com relação a s? Ah, isso aqui vale menos 3 vezes e elevado a u elevado a menos 3s. Derivei essa primeira vez, derivo novamente. Então, o que acontece? Derivo novamente. Agora eu vou ter derivada de menos 3s, ele vai ser menos 3 vezes menos 3 elevado a menos 3s. 3 vezes 3, 9, menos e menos mais, elevado a 9 elevado a menos 3s. Beleza? Então, esse formato aqui, né, de t elevado a n, me dá a minha transformada completa. Então, minha transformada agora para f de s é e elevado 9 elevado a menos 3s. Tá? Já sai direto esse valor de transformada. A gente utiliza apenas esse f de s como uma implicação com relação a esse valor de menos 3s que a gente vai utilizar devido a esse t ao quadrado, tá? Devido a esse valor de t ao quadrado. Daí a gente usa aquele valor de fórmula que está definido aqui, né? Que já está definido na nossa lista, nossa tabela de fórmula, e aplica essa transformada.
Se o meu n for 3, aqui eu vou ter uma derivada de terceira ordem. Se o meu n for 4, eu vou ter uma derivada de quarta ordem. E assim vai. Feito isso, eu vou fazer as derivadas, obtenho o meu valor aqui de resposta, e isso aqui equivale à minha transformada de Laplace com relação ao meu termo principal. Então, beleza, feito isso aqui, seria vocês transcreverem a aula, né, também, e vou passar alguns exercícios. Fora isso, estamos de boa e boa noite para vocês.